foi uma vida muito arriscada. E quando quando o papai percebeu que eu podia cair nas mãos dos militares, como os meus colegas estavam caindo e desaparecendo, e alguns nunca mais apareceram, o papai falou: meu filho, eu vou te tirar daqui do Brasil. Aí eu falei: mas para onde eu vou? Ele falou: olha, eu vou levar você para a França. Eu vou ser transferido para a França e você vai terminar o seu curso lá. E eu tinha uma formação em francês que eu tinha estudado. Eu fui e terminei a universidade, fiz um pouco aqui na USP, um pouco na Universidade de Sorbonne. E depois que eu terminei a universidade, a segunda, porque a primeira foi... o papai também terminou o seu trabalho ele tinha sido promovido, ele terminou o seu trabalho de embaixador, e aí as coisas aqui no Brasil já tinham melhorado. Eu falei: olha, meu pai, eu vou me transferir também, vou com você para o Brasil, que eu quero terminar o meu curso de pós-graduação, que eu comecei lá. Terminar o meu curso de pós-graduação no Brasil, porque eu sentia muita saudade do Brasil, muita saudade dos amigos. Alguns amigos que, quando eu cheguei aqui, fiquei sabendo que tinham sido deletados fisicamente, assassinados pelos militares. Fui lá, fiquei 3 anos e meio dando aula na Unesp de Franca. E aí, não sei se vocês chegaram a conhecer aqui a Nazaré, Maria Nazaré Ferreira, professora Maria Nazaré, uma que tem um cabelo de fogo, que sempre estava por aí. Bom, ela recentemente se aposentou, coitada, ela está doente, se aposentou. E a Nazaré, ela um dia me encontrou num restaurante chinês e falou: ô Valdemir, como vai? E tal, não sei o quê. Olha, eu queria te dizer que vai haver um concurso lá na ECA para professor. Eu falei: não diga. Poxa, então pelo menos eu vou parar de viajar até Franca, né? Aí ela falou: então vai lá, se inscreve. Eu vim e me inscrevi. O maior cargo de um professor na universidade é titular. A carreira é a seguinte: graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, livre-docência, professor associado, adjunto e titular. Eu fiz toda essa carreira. Cheguei a titular. Bom, eu fiquei pensando, agora a universidade não me exige mais nada, porque afinal eu cheguei a titular. Não é? E aí, um professor daqui desse departamento, que é o Vitor, que chamava-se o ex-Tupã, que eu digo, o Vitor desse departamento, se candidatou a diretor e ganhou a eleição. Ganhou a eleição e nessa época tinham poucos titulares. Eu era um desses poucos titulares. E eu era um desses poucos titulares que o Vitor conhecia de fora da ECA, porque nós tínhamos dado aula juntos na FMU. E ele chegou para mim e falou: Valdemir, você não quer ser meu vice-diretor? Falei: mas como, Vitor? Não era Vitor naquela época, era Tupã. Mas como que eu vou ser o seu vice-diretor? Eu só pesquiso e dou minhas aulas, eu sou desconhecido aqui na ECA. Ninguém me conhece meus livros, até aí tudo bem. Mas ninguém me conhece, como é que eu vou? Ele falou: não, deixa comigo. Só quero saber, se você disser que quer ser meu vice-diretor, eu te elejo. Aí eu me candidatei a vice-diretor junto com outro colega nosso chamado Leone, que era do departamento de cinema, que morreu. E mais um do departamento de teatro, Carlos Eduardo Vendramini. E o Tupã, que é político, vivo, matreiro, inteligente, sagaz como ele só, é uma inteligência rara o Tupã, viu? É uma inteligência aguda. O Tupã, a mesma coisa que falou para mim, falou para os outros dois. Se você se candidatar, eu te elejo. Falou para os 3. Falou para os 3. E os 3, um não sabia do outro que o Tupã havia falado isso.
Bom, muito bem. Para sintetizar a história, chegou o dia da eleição e eu ganhei as eleições. Dos 3, a comunidade, que é essa mesma que vocês conhecem, o sistema eleitoral foi sempre o mesmo. A comunidade votou em mim. E eu ganhei. Ganhei por uma diferença pequena do Leone, mas ganhei. E o Tupã ficou 2 anos e meio viajando. E eu substituindo o Tupã. Depois de 2 anos e meio ele volta. E fica aqui uns 4, 5 meses e voltou para lá. Ia e voltava, ia e voltava. Ao todo, o Tupã ficou efetivamente, dos 4 anos, ficou 8 meses no cargo. E eu fiquei 3 anos e 4 meses dirigindo a ECA. Bom, depois disso, eu falei, poxa vida, mas agora eu posso perfeitamente me candidatar a diretor. Aí foi uma decisão minha. Ninguém me pediu. Eu me candidatei a diretor. E a coisa estava meio dividida. Vieram as eleições e eu ganhei. Ganhei e fiquei mais 4 anos na direção. Tinha 8 meses na direção quando essa escola pegou fogo. Foi uma grande tragédia. Os funcionários estavam chorando, desesperados. Os alunos, quando chegaram aqui, ficaram assim, se quedaram paralisados diante da escola que estava pegando fogo ainda. E o fogo começou 00:30. E os alunos de manhã, a escola ainda estava pegando fogo. E os alunos quedados, assim, paralisados diante da tragédia. E eu impotente, sem saber o que poder fazer. Os bombeiros tentando apagar o fogo. Enfim, este foi um momento, assim, trágico que eu ainda falo muito comovido, porque difícil a gente conseguir, assim, passar por aquela situação e hoje você vê tudo reconstruído. Foi uma coisa muito bonita que aconteceu, porque houve uma solidariedade muito grande da parte da reitoria, da parte dos alunos que foram extremamente compreensivos de perceber que a escola tinha perdido toda a sua infraestrutura educacional, dos funcionários que sabiam que não tinha outro jeito a não ser trabalhar em condições precaríssimas, alguns em condições subhumanas, tudo em prol do reerguimento da escola. Na minha opinião, a ECA precisa se reciclar. O que é se reciclar? Ela precisa melhorar. Bom, Valdemir, melhorar, todo mundo quer que melhore, mas como? Primeira coisa, a escola tem que selecionar melhor a qualidade dos seus professores. Isto é uma coisa. Segundo, não perder o bonde tecnológico da escola. Sempre se modernizar. Terceiro, fazer uma revisão curricular. Agora, o momento de grande exultância na minha vida foi o momento em que eu ganhei o concurso de titular. Foi mais importante do que ter ganho a eleição de diretor. Porque o concurso de titular, eu estava concorrendo com 5 pessoas. E o concurso de titular é o coroamento da carreira intelectual do professor. E eu ganhei, eu fui o primeiro colocado. Eu acho a glória, acho mesmo, eu mereci ter ganhado, porque olha, 5 titulares julgando 5 professores para dar o título de titular, eu achei a glória ter ganhado. Foi a coisa mais maravilhosa na ECA que me aconteceu.